A paz do Senhor, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito da importância da introdução no nosso discurso ou em nossa pregação. É uma parte da estrutura do sermão que é muito desconsiderada, porém aqui ela tem um valor inestimável. Eu sou o pastor Denilson Lemes e nesse vídeo, então, vamos falar sobre introdução. Que bom tê-lo aqui comigo no canal mais uma vez e tratarmos a respeito da estrutura do sermão. E como eu disse, se você prestou bem atenção, esse vídeo aqui, ele teve uma introdução. E devido ao tempo que nós temos aqui no canal para a gente falar, veja o tamanho desta introdução. E quando você assiste os videozinhos curtos também, seja esse vídeo no YouTube, ou seja, esse vídeo aí no Instagram, você vai perceber que também todos eles, ao menos aqueles que dominam essa arte, se preocupam inteiramente com introdução. E isso não pode ser diferente para nós que estamos falando diante da igreja, nós que vamos elaborar um sermão e vamos para diante do povo de Deus e transmitir-lhes uma mensagem da parte do Senhor. Qual que é a relevância, então, da introdução para nós dentro do nosso discurso e dentro do nosso sermão? É isto aqui que nós vamos tratar neste momento. A introdução, ela é a pedra angular de qualquer discurso impactante. Ela não apenas define o tom ou contexto, mas também representa a impressão crucial que você causa no seu público naquele primeiro momento da tua fala, naquele primeiro momento do discurso. Lembre-se que ela toma uma parcela bem pequena do todo do nosso discurso, do todo da nossa fala, porém, como eu já disse e repito, é uma parte importantíssima para nós. Então, o que é uma introdução? Ora, irmãos, a introdução é o portal para o seu conteúdo, é a sua primeira parte do discurso que vai apresentar aí o seu tema, ou seja, o assunto sobre o qual você vai discorrer na sua fala. Assim como também aqui no início nós fizemos a apresentação do que nós iríamos falar nesse vídeo. Também o objetivo primordial está presente aí na introdução, que é captar a atenção do ouvinte e preparar o público, então, para aquilo que está por vir, ou seja, a respeito daquilo que você vai explicar. Pense na introdução como um mapa. É ele que vai guiar, então, o seu público, ok? Durante aí a narrativa, garantindo que todos ali presentes estejam na mesma página deste, então, primeiro instante da tua fala, ou até mesmo em todos os momentos dela, conforme você vai discorrendo e eles vão caminhando. Toda introdução, ela tem as suas funções essenciais. E eu quero destacar algumas aqui para vocês dentro deste momento que nós aqui estamos falando. A primeira função é captar a atenção daqueles que estão te ouvindo. Lógico, é prender o público desde o início, é despertar o seu interesse. Não tem como você falar bem e ser entendido se esta pessoa não se interessar por aquilo que você tem para falar. Agora, já imaginou se você não consegue nem na introdução
apresentar aquilo que você tem para falar? Você está lá discursando e ninguém sabe sobre o que ou onde você quer chegar? Então, preste atenção nisso. A segunda função essencial da introdução é apresentar o seu propósito, deixar claro o tema e os objetivos do discurso, os objetivos aí da pregação. Será que nós temos nos preocupado com isso? Quando estamos elaborando o nosso sermão, nós temos aqui na nossa mente esta preocupação de esclarecer o tema e também mostrar os objetivos do nosso discurso? Pois é na introdução que você vai apresentar isto. Terceira função essencial é estabelecer credibilidade. Ora, quando você faz uma boa introdução, logo as pessoas que te ouvem, elas sabem agora a respeito do que você vai falar, sabe como que você vai desenvolver isso e sabe onde você quer chegar. Portanto, você estabeleceu ali uma autoridade e chamou a atenção do público. Uma quarta função essencial da introdução é preparar o público para quê? Para o conteúdo principal. É o roteiro que você está fazendo e aí então as pessoas estão ali atentas e querendo saber. Pode prestar atenção que todos os filmes que você assiste têm uma introdução. E vai depender desta aí você permanecer. E cada parte vai te prendendo cada vez mais diante daquilo que você tinha ouvido. E aí nós entramos na próxima função essencial, que é construir ou criar essa conexão com os ouvintes, com as pessoas que estão ali na igreja. Ora, se eu tenho isso num filme, se eu tenho isso nos vídeos de YouTube, de Instagram, ou seja, qualquer outro tipo de rede social, por que eu não posso me preocupar com isso dentro da igreja? A fala é a mesma, olha só, a técnica deve ser a mesma. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas falar na igreja é algo que eu estudei, eu li a Bíblia, e aí o Espírito Santo vai me guiar, o Senhor vai colocar as palavras na minha boca. Ora, o Senhor confiou a nós esta missão, esta obra, e nós precisamos ser diligentes nela. A obra é de homem falando para homem, portanto, precisa haver essa preocupação. A mensagem verdadeiramente vem de Deus. Agora, entregar essa mensagem não é Deus que está entregando. Ele confiou em mim e ele confiou em você. Portanto, nós precisamos nos preocupar desse primeiro contato com o nosso público, que é através da introdução. Dentro da introdução, eu vou estabelecer algumas estratégias. Eu posso iniciar a minha pregação, ou seja, a introdução, fazendo uma pergunta. E nesta pergunta, você vai fazer com que o seu público ele pare para pensar. E nesse momento que ele parou para pensar numa possível resposta, resposta que você só vai dar no decorrer do discurso, no decorrer da pregação, você acabou fazendo com que ele fique enganjado com você a partir daquele momento, com o tema que você se propôs a falar. Então, essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, a segunda estratégia que nós utilizamos numa introdução é a respeito dos dados. Você ter dados surpreendentes, utilizar estatísticas
estatísticas, utilizar fatos impactantes para então chocar e despertar a curiosidade dos ouvintes. É importante. Uma certa vez eu estava falando à igreja a respeito do filho pródigo. Falando de uma forma geral aqui, e aí eu tratei a respeito de filhos de crentes que estavam se desviando da igreja, e muitos já estavam desviados. E eu trouxe uma estatística dentro da introdução a respeito da antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, e eu trouxe uma estatística de um jornal evangélico que mostrava um número alarmante dos jovens que estavam lá internados e o número de crentes desviados dentro daquele grupo. Então, isso aqui é uma forma da gente impactar a nossa audiência a respeito do tema que a gente quer abordar. Uma terceira estratégia que você pode utilizar são as histórias cativantes. Dentro da pregação, eu posso usar, devo. Quantas vezes nós podemos, eu até trouxe aqui na memória para falar com vocês, em uma outra oportunidade também, e esta eu ouvi uma pregação. Esta eu ouvi uma pregação, até um pastor famoso, e ele contou, não recordo agora o seu nome para eu falar, mas a mensagem dele também era a respeito do filho pródigo. E aí ele começou na introdução contando uma história de um filho, e essa história não é bíblica, né? Não sei se ela é fictícia ou se real, não sei, mas a história é dele. E ele disse que um filho chega para o pai e brigou, foi uma briga feia, e o pai o expulsou. E ele falou assim: eu já queria ir embora mesmo, e foi. Muitos anos se passaram, a saudade bateu, tanto de um lado quanto do outro, só que eles não sabiam disso. Então, o filho resolveu um dia escrever uma carta para o pai, dizendo que estava com desejo de voltar. E se o pai o perdoaria daquele seu erro, daquela sua falha. E aí ele escreveu: eu não tenho tempo para esperar a tua resposta. Então faça o seguinte: o Senhor, caso me tenha perdoado e me receba de volta, eu quero que o Senhor vá até a janela do quarto lá de cima, e eles moravam perto da linha férrea, e eu vou voltar de trem. E o trem vai passar por perto de casa, e na próxima estação eu paro, se caso eu avistar na janela de casa um pano branco, uma toalha branca estendida na janela, eu vou entender que o Senhor então me perdoou, e ali eu vou parar e vou voltar para casa. O pai, quando leu aquela carta e então viu a condição do filho, ele pensou: uma toalha? Pode ser que o meu filho passe e não veja essa toalha. Então, o que é que eu vou fazer? Comprou várias colchas, os lençóis brancos, e ele mandou costurar todos eles de uma tal maneira que ele conseguiu cobrir toda a frente daquele sobrado com um pano branco. Quando o filho veio de trem e olhou para a casa estava praticamente coberta com um pano branco. Então entendeu: o pai mais do que me perdoou, parou e voltou para casa. Essa história que eu estou aqui contando está dentro dessa estratégia de uma história cativante. É você narrar, como eu acabei de fazer aqui, uma história ou um exemplo pessoal que seja relevante para o tema que você está abordando. E assim você cria uma conexão emocional e há uma possibilidade maior dos ouvintes ficarem presos em você ou no seu discurso. Por fim, uma última estratégia é citações
impactantes, ou seja, você ter frases de efeito ou citações de personalidades. Assim como eu contei um exemplo da história, você quer que eu conte um exemplo aqui também de citações impactantes? Pois bem, vou contar para você. Esta eu li Martin Luther King. Olha a frase que um dia, isso foi até na faculdade, eu vi o quadro, quando eu bati o olho naquele quadro, eu li a frase foi memorizada. E em outras ocasiões, em pregações, utilizei, sim, utilizei a frase de Martin Luther King. Sempre lembrando, quando nós fazemos citações de frases, então nós vamos falar de quem nós ouvimos, ou de quem nós lemos, de a quem pertence tal frase. É importante que se faça isso, tá bom? Para que não fique mostrado ou demonstrado que é você quem criou a frase, sendo que outras pessoas também podem conhecer. E eu tenho certeza que, de repente, alguém que esteja assistindo esse vídeo conheça essa frase. Então, a frase é a seguinte, olha só, abre aspas. Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Martin Luther King. Viram? Esta frase, ela é uma frase de efeito. E ela, sim, ela também cria uma conexão emocional das pessoas se voltarem para você. E, de repente, conforme eu já falei o tema, o texto foi lido e eu introduzo com uma frase como esta aqui, os irmãos já vão saber, o meu público, eles já vão entender que eu quero transmitir essa mensagem e onde eu quero chegar realmente. Meus queridos irmãos, estas são algumas partes de uma introdução que nesse vídeo aqui eu quero deixar para você. Há muitas coisas para falar, né, muitas citações para fazer, mas não cabe nesse curto período de tempo que nós temos aqui, ok? Mas se você quiser saber mais a respeito da introdução, deixe aí para mim no comentário que eu posso gravar outros vídeos aqui para nós, tá bom? Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado a respeito dos próximos vídeos. Não esqueça de compartilhar com alguém que precisa aprender a respeito de introdução. E com certeza trarei outros vídeos a respeito do assunto. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém.